O podcast Chimarrão com Espiritismo apresenta reflexões sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com comentários do Espírito Miramês e do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, de Praia Grande, Santa Catarina. Neste programa abordaremos a questão de número 144. Que se deve entender por alma do mundo? Resposta dos Espíritos. O princípio universal da vida e da inteligência, da qual nascem as individualidades. Mas os que se servem dessa expressão não se compreendem, as mais das vezes, uns aos outros. O termo alma é tão elástico que cada um o interpreta ao sabor de suas fantasias. Também há à Terra atribuído uma alma. Por alma da Terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem para o bem as vossas ações, quando os escutais, e que, de certo modo, são os lugar-tenentes de Deus, com relação ao vosso planeta. Comentário do Espírito Miramês. Certamente que tudo que existe, tudo onde se nota uma forma, tem algo que o dirige, como sendo a inteligência. Podemos citar como exemplo a mitologia, mais acentuadamente da Grécia e de Roma, onde se cultuavam vários deuses, na divisão da própria natureza. O deus do vinho, o deus da lavoura, o deus das águas, o deus dos ventos, o deus das matas, o deus do amor, e assim tantos outros. Continuamos então com o comentário do Espírito Miramês. São quase intermináveis o número dos deuses nas divisões da Terra. E os grandes místicos tinham como alma da Terra um deus. Não é como muitos queiram pensar que existe um espírito incorporado nessas regiões ou nessas formas, como se encontra no corpo humano. No entanto, espíritos abnegados estão presentes em todos esses departamentos, comandando-os para a maior harmonia da natureza em nome do Criador, sob a direção de nosso Senhor Jesus Cristo, no que se refere ao planeta onde estagiamos. Nossos comentários. Na Grécia Antiga havia uma teoria chamada Gaia, onde a Terra é a alma do mundo. Este não é um conceito da doutrina espírita. Sabemos que a alma é uma palavra bem elástica. Muitas vezes usamos da palavra alma para designar a essência de algo. Quando Miramês nos lembra que existem espíritos abnegados trabalhando em todos os departamentos dessa grande engrenagem, tanto espiritual quanto física, conseguimos entender como se a Terra fosse uma grande empresa. Seu Criador designa diretores para cada departamento ou filial dessa empresa, a fim de que as soluções e eficiências façam com que a empresa progrida para o bem de todos. Pois é, Martinha, essa empresa terrena foi criada e é dirigida pelo nosso Senhor Jesus. E como nos disse Miramês, esse irmão amigo, é o planeta onde estagiamos atualmente. Comentário do Espírito Miramês. Não podemos pensar que existe alguma coisa no universo sem a proteção do Criador. Tudo está sendo vigiado dentro da justiça, sob a égide do amor. Se quiseres, podes dizer que a alma do mundo é o fluido universal que a tudo interpenetra com a maior facilidade, desde o átomo até os mundos, e desses a toda a criação interminável de Deus. Ele sensibiliza a matéria para que essa obedeça à vontade espiritual de quem a comanda. Podemos chamar essa força energética do mundo de hálito divino. E Miramês continua nos dizendo: em se tratando da vegetação do planeta Terra, existe um espírito encarregado, altamente consciente dos seus deveres, que responde sobre esse departamento,
onde tem operações complicadas sob o seu comando. Sob sua regência, encontram-se falanges e falanges de espíritos espalhados por toda a Terra, operando sob suas benéficas ordens. Assim ocorre em todas as outras divisões. Eis aí a alma das matas, que assiste e vigia tudo o que se passa através dos operários do bem. Iniciamos então os nossos comentários. Regina, então tudo que existe, se não for obra do homem, é obra de Deus. É por isso, então, meus amigos, que dizemos criação divina quando nos reportamos a esse imenso universo que, como diz também Kardec, abrange a infinidade dos mundos que vemos e também dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como também os fluidos que os enchem. Mas, como Deus criou o universo, então, meus amigos, podemos fazer esta pergunta, pensarmos? A resposta a esta pergunta ainda é um mistério, como o é a própria existência do Criador. E não será a inteligência humana, por algum tempo, podemos assim dizer, no estado em que se encontra, que irá penetrar tal mistério. Temos de nos conformar, portanto, a esse respeito, com o que disseram a Kardec os espíritos superiores por intermédio de um deles, e que se encontra na questão 38, lá do Livro dos Espíritos, onde Kardec perguntou: como Deus criou o universo? E estes amigos de luz, mensageiros, responderam: para me servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que estas belas palavras da Gênese. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Pois é, Martinha. Nossos comentários. Continuamos então com nossos comentários, informando que nesta condição então a qual você acaba de nos relatar, a humanidade ainda se encontra muito limitada intelectualmente e principalmente moralmente. Nessas duas limitações, sob essas duas limitações, nós não temos condições de saber a resposta exata para esta pergunta, pois somente a nossa depuração como espíritos dará essa resposta, somente essa depuração. Então a espiritualidade superior, em vários questionamentos do Livro dos Espíritos, quando analisarmos conjuntamente, vão nos dar as provas que nós precisamos e vão também nos informar igualmente da nossa atual limitação. Seguindo a mesma linha de raciocínio, em A Gênese, Kardec afirma que o homem precisa de um sentido que ainda não possuímos para compreender esta natureza íntima de Deus e que só vamos adquiri-la com a depuração do espírito, e isso demanda tempo. Então, podemos ver aqui, pela fala dos dois amigos, que Kardec também veio e bateu o martelo trazendo esse raciocínio aí lá na Gênese, que precisamos nos depurar para entendermos a natureza íntima de Deus. Voltamos ao comentário do Espírito Miramês. Assim também com relação à medicina, à psicologia ou ao direito, à sociologia, à política e mesmo à religião, cada divisão dessas tem um espírito que a dirige e sustenta, usando intermináveis agrupamentos de outros espíritos, preparados para tal evento. Existem ainda inumeráveis escolas no mundo espiritual para preparação destas entidades que se dispõem a trabalhar para o progresso das coisas e de si mesmas. Ainda com o comentário do Espírito Miramês, ele nos diz: eis aí como Deus, o Deus único de toda a criação, vigia, instrui e ama a tudo que fez com a sua incomparável paternidade. Podemos dizer que Cristo é a alma do mundo, pois sendo o diretor do planeta, ele o usa como corpo ciclópico,
onde bilhões de almas trabalham em todas as direções, como sendo uma grande escola de Deus para a preparação dos espíritos em ascensão, onde o processo é uma força do próprio Criador. Não existe confusão nas leis de Deus, nos diz Miramês. Em tudo canta a harmonia, na mais perfeita síntese do amor, do elemento primitivo até a extensão infinita da criação, da grande luz inextinguível. Pois é, Martinha e Regina, ouvindo aqui vocês duas a respeito desse grande mistério, né? O que é Deus? Que é Deus? Fiquei aqui imaginando. Nós estamos, vamos arredondar, 170, um pouco mais, 170 anos desde que Kardec codificou a doutrina. Lá, há 170 anos atrás, ele fez essa pergunta e não teve a resposta, porque somos ainda muito limitados para chegar perto desse entendimento. Então, estamos indo daqui a pouco para 200 anos e a pergunta permanece para ver como demanda tempo esse nosso crescimento, como demanda tempo essa evolução, para que nós tenhamos a capacidade de chegar um pouquinho mais a cada passo deste entendimento do que seja Deus, do que seja o universo, não é isso? É a depuração que o Miramês fala no início, quando chegaremos a tal nível de depuração, que é quando nos desfazendo dia a dia das necessidades da matéria e nos reconhecendo como espíritos e trabalhando então na obra para essa evolução e esse crescimento e desenvolvimento então das nossas potências, continuaremos amando e vivendo a matéria, mas já começamos a entender o mundo e ter uma visão diferente. Tempo esse, como tu disseste, né, Paulo? Aqui é uma paragem, um tempo, mas muitas reencarnações virão para nós então podermos ter esta breve noção do que é Deus. Sim, veja só que nós estamos aqui hoje olhando para quase 200 anos atrás e percebendo que desde lá até hoje a nossa caminhada, a nossa evolução, o nosso entendimento foi quase zero. Não conseguimos ainda responder a esta pergunta. Assim como Kardec perguntou, os espíritos informaram. Não há condição de dar esta resposta. Talvez. Nós temos, é claro, evoluímos muito em muitas questões, mas algumas continuam um mistério, não é isso? E como nós ainda não temos a capacidade de entendimento, não temos as faculdades para entender que é Deus, os espíritos nos responderam que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Eu também penso, sabe o que, Paula e Regina? Que na nossa condição, esta resposta, então, que a Regina elucida lindamente, era o que nós precisávamos. Exatamente. E naqueles 200 anos para trás também, sim, para ir construindo esse sentimento de um ser divino que nos criou. Mas o conhecer mesmo exatamente. É outro momento. É outro momento, e exato. O interessante é que na doutrina espírita, essa é a fé raciocinada que se diz. Muitas pessoas creem em Deus, mas eles têm esse entendimento, né, do que seja Deus? Isso que a Martinha falou é aquilo que a gente tem capacidade de apreender, né? Inteligência suprema, divina, luz, inclusive as palavras são as que nós aqui na Terra usamos, não é? E quando a Regina fala então das nossas faculdades, tu também cita agora essa nossa capacidade, intelecto mesmo, de constituir esse Deus único, Pai da nossa existência. Me ocorre o Evangelho. Então, quando Cristo traz as boas novas, o que ele fala para o povo? Naquela época que já não tinha condições. Ele apresenta um Deus amor. Uma novidade, mas ele queria que nós começássemos a nos integrar com este ser maior que era o nosso Pai. Ou direcionar de alguma forma o nosso entendimento, né? Isso. Por exemplo, o entendimento até aquele momento era um Deus punitivo. Ele nos girou
Né? A direção não é essa direção, é esta outra aqui. Então, esse entendimento vai sendo construído progressivamente, muito lentamente, né? Conforme formos avançando. O intelecto, ele caminha a passos lentos e não é possível que o intelecto abranja coisas que estão lá na frente, né? E seguindo os nossos comentários, amigos, se pararmos para pensar na grande obra de Deus, ficaremos embasbacados, pois que tudo converge para um fim equilibrado, justo e harmonioso. Essa outra palavra é bastante interessante, equilíbrio. Se a gente olhar como o universo, os planetas, as galáxias estão equilibradas, como aqui no próprio planeta, como a natureza está totalmente equilibrada, já temos mais um indício do que possa ser Deus, né? Que possa ser essa força coordenadora, né? Criadora. E tendo a oportunidade de atuarmos como co-criadores dessa grandiosa obra, assumimos imensa responsabilidade pelo bom funcionamento do planeta, além de recebermos como presente o infinito amor de nosso Pai. Esses espíritos superiores, designados a gerenciar tais cargos como o Miramês citou, só atingiram essas posições de comando após as suas evoluções espirituais, fruto então de muitos estudos no plano espiritual e de suas elevações nas reformas íntimas, ocorridas através de inúmeras reencarnações, o que nos leva então, amigos, a entender que um dia também teremos incumbências relevantes no universo divino, quando nos tornarmos espíritos da mesma envergadura. Pois é, nossos comentários então. Diante do que acabamos de estudar nessa questão, ao ser-nos atribuída uma tarefa na casa espírita que frequentamos, devemos nos sentir presenteados por belíssima oportunidade de começarmos as reformas pessoais que devemos empreender, obviamente através de esforços de adequação à disciplina e ao devotamento exigido dos trabalhadores do mundo espiritual, conforme se vê nas obras de André Luiz. Assim, animados do entendimento da necessidade dessas reformas íntimas, aproveitemos as oportunidades de trabalhos que nos são oferecidas aqui na Terra, onde as exigências são menores. O esforço no sentido de nos adequarmos desde já aos requisitos exigidos dos trabalhadores do mundo espiritual nos capacitará a integrarmos equipes de benfeitores espirituais que operam durante as horas do sono físico dos encarnados, conforme nos revela André Luiz no livro Missionários da Luz, no capítulo 8. Paulo e Regina, que bonita esta fala do Paulo. Porque nós podemos começar hoje. Nós podemos fazer o nosso trabalho e dar esse passo a mais na nossa evolução como espíritos. Hoje, aqui no nosso endereço terreno, na nossa casa espírita, na nossa vizinhança, de várias formas, nós podemos já sermos os trabalhadores da última hora. Certo. E a doutrina espírita nos demonstra que trabalhar não é uma exclusividade de nosso planeta terrestre, então. E que os órgãos superiores, a espiritualidade trabalha incessantemente para o equilíbrio harmônico de todo o universo. E pensando assim, se todo o universo trabalha, nós sabemos, como está no Evangelho, que o Cristo falou, que ele trabalha e o Pai continua a trabalhar, por que nós iríamos pensar que nós viemos de férias, que nós vamos cuidar da nossa rotina, da nossa vida, de comer, de beber, de passear, cuidarmos da saúde e não lembrarmos que somos um espírito encarnado utilizando um corpo físico? É um convite, Miramês deixa vários convites aqui para os nossos corações. E em oposição ao pensamento de punição do pecado original, importante também trazermos, no qual se assume que os punidos foram expulsos do paraíso e que tiveram que ser submetidos às necessidades de trabalho, Kardec nos explica que mesmo nos planos mais aperfeiçoados existe a necessidade do trabalho,
nos quais este assume natureza diversa e relativa ao seu grau de desenvolvimento alcançado, sendo importante frisarmos a ociosidade nas esferas mais evoluídas um grande suplício. Olha só, né? Aqui no plano inferior, digamos assim, né? No nosso planeta de provas e expiações, a ociosidade é muitas vezes uma esperteza, né? Deixa que alguém faça por mim. Eu fico aqui de braços cruzados e na hora eu estendo a mão, as coisas caem no meu colo, nas minhas mãos. Como você disse agora aí, Kardec informa então que nos mundos superiores, onde todos trabalham, não trabalhar ou estar ocioso, não ter uma tarefa é um grande suplício, porque o grau de evolução já é de tal forma que não é mais admissível esse tipo de omissão. Essa omissão é inadmissível. É interessante essa passagem. Toda essa nossa conversa, se as pessoas quiserem se aprofundar no Livro dos Espíritos, na questão 678, poderá esclarecer ainda mais. E continuando então nos nossos comentários, Martinha, nesse contexto em que você citou, podemos entender o trabalho como um caminho para lapidarmos as nossas virtudes, pois não basta apenas vivermos as nossas vidas baseadas então nos prazeres e na busca dos nossos desejos. É necessário sim trabalharmos criando e produzindo o bem, em nós primeiramente e estendendo-o ao próximo. O trabalho, portanto, não deve ser entendido somente como meio para obtermos o sustento ou ampliarmos os nossos bens materiais, mas fundamentalmente como via para a construção de valores, e valores moralmente edificantes a serem divididos com os nossos irmãos de jornada. Pois é, continuamos nos nossos comentários e, Regina, é exatamente isso. Falávamos aí, né, que nos mundos superiores a ociosidade seria um suplício, seria um castigo, e realmente, né, também em algumas passagens a gente encontra Kardec informando que nesses mundos superiores existe já então este crescimento que orienta os seres para o bem, para o trabalho fraterno. Então, nesses mundos não há, vou dizer de novo a palavra, esperteza. Todos estão plenamente imbuídos de que precisam trabalhar por todos. É uma grande irmandade, ela se estabelece definitivamente. E esses espíritos que vivem nesses mundos estão lá justamente por já terem entendido Exatamente. E terem apreendido esta lição. Exatamente. Já serem esses espíritos fraternos, trabalhadores para o bem. Tanto se bate aqui em tantos programas ou em tantas leituras, a gente fala da necessidade dessa fraternidade, se fala do amor que o Cristo veio trazer, se fala da caridade, se fala das virtudes. É o tempo todo batendo nesta tecla. E a gente entende que o porquê de bater nessa tecla é porque lá na frente, ao atingirmos a plenitude, já estaremos totalmente imbuídos, impregnados desses sentimentos. E também, nesses nossos estudos, me ocorre que quando falamos da matéria, parece muitas vezes, pode parecer, melhor dizendo, para algumas pessoas, que nós estamos separando a matéria de espírito e autovalorizando o espírito e não valorizando a matéria, a importância de estarmos aqui. Mas eu penso o seguinte, por que nós viemos no corpo físico? Tem um porquê? Tem um porquê. Tem um porquê. Não conhecemos todas os desígnios do nosso Pai. Muito bem, Regina. Mas uma coisa nós já sabemos. Ele nos oferece um corpo físico para transformarmos a nossa essência, nosso espírito em algo melhor. Nos deu o presente, nos deu a dádiva, a misericórdia. Então, teríamos que aproveitar, como vocês citaram aí, uma gama de exemplos bacanas. Eu diria que os espíritos, o meu espírito sem meu corpinho não é nada. Abençoada matéria, então. Não seria nada. É por isso que a gente se dá muito bem, sabe? Mas vamos lá. Como eu estava dizendo, então, Regina, é no desenvolvimento, então, dessa educação moral que temos aqui, né, nesta passagem, Martinha, como você disse, é que temos, então,
a chance de aprimorarmos esta arte, né? De nos formarmos cidadãos, indivíduos com caracteres morais, éticos elevados, com virtudes elevadas, criando então hábitos sociais que vão aprimorar as sociedades humanas. E quando a gente fala humanas, a gente sabe que humanidade não somos só nós aqui neste planeta, né? São todos os seres vivos pensantes que constituem os tantos mundos que temos no universo como um todo. Podemos trazer também, Paulo, a análise dos conceitos apresentados pelo Espiritismo com relação à importância do trabalho como processo evolutivo do espírito. Falávamos então agora na nossa conversa e citando a propósito uma frase de Fernando Pessoa quando nos diz que, aspas então para Fernando Pessoa, cada vez mais ponho na essência anímica do meu sangue o propósito impessoal de engrandecer a pátria e contribuir para a evolução da humanidade. É isso mesmo. E aqui então, amigos, Fernando Pessoa está nos informando que apenas sublimando essas necessidades pessoais, meramente materiais, físicas e humanas, elevando então o propósito da vida a ideais que, ampliados, englobem toda a humanidade, teremos então alcançado o verdadeiro sentido da existência. E finalizando, amigos, o nosso estudo de hoje, nessa questão 144, vamos fechá-la, finalizá-la com a reflexão necessária. Entendemos que nosso Pai, o Criador de tudo o que existe, trouxe-nos ao mundo para que, através do conhecimento e do trabalho, pudéssemos ser seus ajudantes na obra divina. Do mais evoluído ao mais primitivo, seremos sempre chamados às nossas próprias transformações, reformando nossos hábitos e valores, a fim de que a nossa evolução espiritual nos guie na direção do Criador, nosso Pai, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, nosso guia e modelo.